Boa noite a todos. É com muita alegria que nós hoje estamos nesta casa para falar dessa doutrina maravilhosa que nós abraçamos. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. E todos aqui presentes, sem exceção, inclusive este que vos fala, nós estamos na condição de aprendizes do Evangelho. E eu gosto de citar uma frase do Dr. Bezerra, que Jesus seja a nossa inspiração e Kardec a luz dos nossos raciocínios. Existem vários tipos de palestras, vários tipos de palestrantes, cada um com estilo. A nossa palestra de hoje vai ser um estilo um pouco diferente. Eu sou alguém que veio trazer uma informação. Digamos que eu seja um monitor ou um facilitador. E por isso é que eu faço uso do recurso da tecnologia, da qual eu sou eternamente grato. Eu venho trazer um pequeno puxão de orelha, talvez digamos assim, um alerta. E eu tenho certeza que muitos não vão concordar. Uns vão torcer a boca, o outro o nariz, o outro olhar de lado, certo? O outro vai cutucar assim, mas tudo bem. Aqueles que não concordarem poderão sanar as suas dúvidas na vasta biblioteca da doutrina espírita. Só o Chico nos deixou mais de 440 livros. Quando você recebe uma carta e você não gosta do conteúdo e necessita de esclarecimentos, você não vai procurar pelo carteiro. Você vai procurar por quem enviou a carta. Eu simplesmente sou esse carteiro. Eu simplesmente sou esse mensageiro. O conteúdo da mensagem fica por conta da doutrina espírita, fica por conta dos ensinamentos de Jesus. Durante a minha fala, algumas vezes usarei o termo nós e outras vezes o termo você. Existem situações que, pontuando, nos chamam para a responsabilidade. E sempre que eu usar o termo você, você olha para mim e fala, ah, negão, mas você também. Então a gente fica no 0 a 0 e tudo bem, tá? Por que as pessoas buscam a casa espírita? É o tema de hoje. Nós não vamos entrar em detalhes do porquê, porque cada um de nós procurou a casa espírita. E muitas são as causas. E se fôssemos ficar enumerando, gastaríamos aqui um bom tempo. O que importa é que cada um de nós sabemos por que cá estamos. Muitos chegam aqui depois que perdeu tudo. Perdeu o emprego, perdeu amigos, perdeu a família, perdeu a esperança. Poucas são as pessoas que procuram a casa espontaneamente. Então, não importa a causa, alguma coisa que viemos buscar. E, normalmente, num primeiro momento, o socorro chega através do atendimento fraterno. Depois, talvez, cestas básicas, sessões de palestras, passes, estudos e etc. Cada centro funciona de uma maneira. Cada casa espírita possui o seu método de trabalho. E cada casa espírita procura oferecer o que há de melhor no atendimento. Quando alguém procura pelo centro, podem ocorrer duas situações. Primeiro, a pessoa melhora e as coisas começam a se encaixar na sua vida. Segundo, a pessoa não melhora e tudo continua do mesmo jeito. Tudo continua como antes. Em ambas as situações, a pessoa melhorando ou não, existem dois caminhos e existem duas escolhas. A pessoa continua frequentando ou a pessoa deixa de vir ao centro. Se o resultado foi positivo, se a pessoa se sentiu amparada e as coisas se encaixaram, duas situações podem ocorrer. A pessoa continua frequentando o centro porque se sentiu melhor, ou ela deixa de frequentar a casa porque ela acha que o seu problema já foi resolvido. E aí é triste, porque ela está perdendo a oportunidade
do crescimento. Em Mateus 12:44 está lá. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Então diz o espírito impuro: voltarei para a minha casa de onde saí. Após ir, encontrando-a desocupada, varrida e adornada, ele volta e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, essa parábola nos mostra o seguinte, que se o nosso problema for de ordem espiritual, com o tempo ele volta e mais complicado. Na parábola, Jesus usa a nossa vida em comparação com a casa. Uma casa abandonada, normalmente é um convite para todo tipo de gente ruim, tome conta dela. Se a pessoa frequentou o centro e o resultado foi negativo, as coisas não aconteceram como eu esperava, 2 situações pode gerar. A pessoa continua na esperança de que algo melhore, ou ela sai falando que o centro é fraco porque não resolveu o problema dela. E quando a conclusão é que o centro é fraco, aí cabe uma análise. O que a pessoa fez ou o que ela deixou de fazer para que não tenha obtido o resultado esperado? Ela estava disposta a fazer uma mudança na sua vida? Ela estava disposta a lutar para vencer a si mesma, ou seja, os maus hábitos? Ou ela é adepta da lei do menor esforço, como todos nós? Normalmente, o que nós queremos é que os outros solucionem os nossos problemas. E esse é o nosso grave defeito. Nós não queremos fazer a nossa parte. Nós achamos difícil abrir mão de alguns privilégios, e aí fica complicado. Voltando às sessões de palestras e passes. A pessoa assistiu às palestras recomendadas? Se ela assistiu, ela prestou atenção? Se ela prestou atenção, ela se esforçou para colocar em prática aquilo que ouviu? Ou ela veio somente na hora dos passes fluídicos? O remédio pode estar no passe, mas a cura está nas palestras, a cura está nos estudos. Somente passes ajuda, mas não resolve. O que vai resolver é o conjunto de medidas que a pessoa vai abraçar e inserir essas medidas na sua vida. As palestras, mais os estudos, mais os passes e mais a força de vontade é o segredo do sucesso. Buscar ajuda requer uma série de atitudes. É igual cálcio e vitamina D. Se você tomar cálcio e não tomar vitamina D, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Muito pelo contrário, as coisas vão piorar. Se você entrar com uma sombrinha no banheiro, você não vai tomar banho. E nós costumamos dizer o seguinte: Jesus está no leme, como se isso bastasse. Jesus está no leme, sim, mas quem tem que remar somos nós. Se nós não remarmos, o barco não vai sair do lugar. E eu escolhi 5 pontos a destacar quando uma pessoa começa a frequentar a casa espírita. Primeiro, criar o hábito de dedicar 2 horas por semana a alimentar a sua alma. Eu coloquei 2 horas da hora que você sai de casa, chega no centro, bate um papo com os amigos e volta e etc. e tal. Porque o alimento do corpo a gente alimenta o dia todo. 2, contato de perto com a espiritualidade que vem em seu socorro. O pessoal da casa toma conta da limpeza, nós chegamos aqui, está tudo limpinho, bonitinho, e a espiritualidade que toma conta da casa também deixou tudo arrumadinho para que nós aqui estivéssemos. 3, aprender a participar. O centro vai fazer N convites. Verifique onde você encaixa e faça a escolha. Vários cursos, várias frentes de trabalho o centro oferece. 4, despertar o desejo da disponibilidade para ajudar as pessoas. E 5, o comprometimento na sua essência. Ou seja, faça chuva, sol, frio, calor, caia neve, você não abre mão do compromisso assumido. A função do centro é dar um primeiro empurrão até você pegar no tranco. É igual aquele carro
A gente empurra, pegou no tranco e ele foi embora. Depois, ou a pessoa segue o seu rumo, ou ela fica. Se ela ficar, que muito bom, ela chegasse e falasse, em que eu posso contribuir? Esse é o melhor jeito de dizer gratidão. Uma atitude pode mudar uma história, e várias atitudes podem mudar a sua vida. Então tome uma atitude participativa, comece a participar. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu não vou mais naquele centro, eles ficam dando serviço para a gente. A casa espírita, ela sabe perfeitamente o que ela deve fazer para a pessoa melhorar. Ela usa das ferramentas que possui, e todas são eficientes. Eficientes porque todas são calcadas nos ensinamentos de Jesus. Se os hospitais existem as UTIs, os centros existem a UTE, que é a Unidade de Tratamento do Espírito. O centro vai oferecer tudo o que for possível para a pessoa melhorar. Cabe a ela aceitar ou não. E o centro faz isso por quê? Para tirar a pessoa do comodismo. Tirar a pessoa do emaranhado que ela mesma construiu e se tornou responsável. A mudança de atitude tem que partir do necessitado. O centro vai fornecer a orientação. Ninguém consegue enfiar goela abaixo uma coisa que você não aceite. A mesma coisa acontece com a doutrina espírita. A doutrina simplesmente nos mostra o caminho. Nós não podemos exigir resultados diferentes para ações sempre iguais. Nós queremos que as mudanças aconteçam, mas sem esforço algum da nossa parte. Nós temos que querer ser pessoas melhores. A doutrina, ela abre os nossos olhos quanto à necessidade do comprometimento. Primeiro, com nós mesmos. Depois, para com a doutrina. Quem é comprometido com a doutrina é comprometido com Jesus. E o comprometimento com Jesus nunca fica sozinho quem está com ele. Está sempre amparado. Sócrates foi um exemplo de comprometimento. Sócrates foi tido como um precursor do espiritismo. Assim como Jesus, Sócrates não deixou nada por escrito, nem sobre o que ele falava e nem sobre o que ele pensava. Nós conhecemos o que ele pensava e o que ele escrevia pelos seus discípulos Platão e Xenofontes. Sócrates viveu em Atenas, na Grécia Antiga. Foi condenado ao suicídio no ano de 399 a.C. Por quê? Porque ele fazia as pessoas pensarem, ele fazia as pessoas raciocinarem. E o que ele pregava era contrário aos interesses dos poderosos. Muitos inocentes eram condenados, muitos culpados eram inocentados. E como ele combatia arduamente esse tipo de conduta, foi condenado a tomar cicuta. A dose que deram para ele dava para matar 20 cavalos. E aí aconteceu um fato interessante. Ele não concordou com o suborno do carcereiro pelos seus discípulos. Quando os seus discípulos chegaram de madrugada para retirar ele da cela, falou, o que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos te buscar. O quê? Será que vocês não aprenderam aquilo que eu ensinei? Vocês estão fazendo tudo ao contrário daquilo que eu falei. Sócrates, mas você é inocente. E por acaso vocês queriam que eu fosse culpado? Sócrates, não. Você não está entendendo, cara. Eles vão te matar. Mas um dia eles também vão morrer. Então, comprometido com a verdade, é por isso que é tido como precursor do espiritismo. E a doutrina espírita é a doutrina da responsabilidade. É a doutrina do comprometimento com Jesus. Nós não precisamos tomar veneno como Sócrates. Nós também não precisamos ser crucificados de cabeça para baixo como foi Pedro. Não precisamos ser decapitados como foi Paulo de Tarso. E muito menos queimado vivo como foi Joana de Cusa. Basta que nos esforcemos para ser cada dia melhor que o outro. E depois desses mártires vieram Kardec, Gandhi, Bezerra, Chico, Eurípides, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros.
todos foram comprometidos no exercício das suas tarefas a serviço do Cristo. Tarefas importantíssimas. Vieram cada um com uma missão. Cada um deles com seu cabedal de conhecimentos, adquirido às custas de grandes esforços a serviço de Jesus. E nós também viemos com a nossa missão, que não é diferente e nem tampouco menos importante do que a deles. Vejamos, no mundo de hoje, você trabalhar e viver honestamente é complicado. Você vivenciar o respeito por tudo e por todos, conforme cita a questão 888 do Livro dos Espíritos. Respeito até a mais ínfima criatura de Deus. É fácil ser pessoa errada, honrada, e viver somente para servir, conforme cita o Evangelho. É fácil limpar as nossas mazelas morais que carregamos conosco há milênios, que estão incrustadas nas nossas almas. Não é tarefa fácil, mas também não é tarefa impossível. Segundo Kardec, basta para nós somente o esforço. Eles tiveram que morrer, eles tiveram que oferecer as suas vidas. Então a nossa missão é tornar um mundo melhor. De que jeito? Através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, através dos nossos exemplos de vida e através das nossas disponibilidades para servir. Somente assim vamos começar a sentir o nosso fardo mais leve e vamos sofrer menos. Então, a nossa missão não é inferior a deles, porque a nossa missão é colocar em prática tudo o que eles vieram nos ensinar. Não é fácil para nós, assim como não foi fácil para eles, porque eles percorreram esse mesmo caminho agora por nós percorridos. Os exemplos por eles deixados requerem um esforço constante da nossa parte. Só isso. Olha o que o Kardec diz. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. E o esforço que Kardec nos chama a atenção, mas a missão confiada a cada um passa pelo nosso jeito de tratar as pessoas, de tratar o nosso patrão, nossos funcionários. Será que nós estamos fazendo jus ao salário recebido? Nós estamos dando o retorno que o patrão espera de nós? Como é que nós tratamos o garçom, a funcionária da nossa casa? Como é que nós tratamos aquele trabalhador do semáforo? Que tratamento nós dispensamos ao mendigo que nos aborda na rua? O Evangelho fala que o mendigo que nos aborda pode ser um nosso irmão de sangue de uma outra encarnação. Esse balanço espírita tem que fazer. Santo Agostinho assim diz. Como tratamos a nossa mulher, nosso marido, nossos filhos? Será que nós somos em casa como somos com os amigos lá na rua? Nós tratamos os de casa como tratamos os nossos irmãos nas igrejas? Nossos familiares são tão queridos como são os nossos confrades lá no centro? Ou nós somos como aquele dirigente de centro, que num sábado à tarde estava trabalhando e encostou um caminhão lá. O caminhão estava cheio de mudança, tinha uma mudança no caminhão. Ele falou, nossa, que doação mais bacana, graças a Deus. Foi até lá. A hora que chegou lá, que ele olhou, a geladeira era dele. O sofá era dele, a cama era dele. Aí ele rapidamente buscou pela sua mulher. Aí ela, querido, eu estou mudando para cá, porque aqui você é bonzinho. Então nós temos que estar repensando todos os dias. Quando nos propomos a mudança, tudo muda à nossa volta. E para melhor. É fácil? Claro que não é. Sabendo disso, sabendo da nossa responsabilidade e o que nos espera, mudanças têm que acontecer. Nós não podemos ficar parados. Nós somos uma máquina. A máquina mais perfeita que tem, porque é a única que se conserta sozinha. E toda máquina parada, ela enferruja e ela estraga.
Tem horas que saber as coisas não é muito bom, dizem alguns, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E outra coisa também é certa: aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado e muito lhes será acrescentado. Capítulo 18 do Evangelho fala: e a recompensa é certa. Religião alguma possui mais conhecimento do que nós, os espíritas. Temos que orar e principalmente vigiar. Conhecemos as leis de causa e efeito. Sabemos que ela nos alcança em qualquer lugar do universo. Nós temos conhecimento suficiente para entender que a lei da plantação e da colheita nunca erra de endereço. E aí, meu amigo, poderá haver choro e ranger de dentes. E esse choro e esse ranger de dentes citado por Jesus poderão ser-nos representados na forma de reconstruções individuais ou coletivas. O Consolador prometido chegou para nos orientar e dar um novo rumo nas nossas vidas. E, quiçá, sermos felizes ainda neste mundo, mesmo que seja de provas e expiações, ou expiações e provas, como queiram. O Evangelho de Jesus ampara, consola e apacenta os corações aflitos. Com Jesus, as nossas dores são aliviadas e os fardos se tornam mais leves. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Quem fez essa pergunta para Jesus foi Tomé. Jesus disse: Tomé é o nosso próprio exemplo na humanidade e no trabalho. O nosso sinal maior é o do amor que eleva e santifica. Essa é a nossa maior prova. Está lá no livro Boa Nova. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Essa é a nossa senha. As pessoas comprometidas comigo, disse Jesus, não têm que se preocupar com o futuro. O futuro pertence àquele que me enviou. E eu vos afirmo, nenhuma ovelha do aprisco do meu Pai ficará perdida, porque eu sou o bom pastor. Assim como Tomé, a falta de confiança e fé permeia as nossas almas. Como ainda não estamos conectados com Cristo, como ainda não estamos comprometidos com Cristo, existe um véu que não nos deixa ver com clareza o nosso futuro. E esse véu, que é semelhante a uma névoa, à medida que nós vamos colocando Jesus nas nossas vidas, toda essa nebulosidade vai se dissipando e tornando tudo mais claro. A nossa confiança e a nossa fé, que antes era somente um vulto, começa agora a criar corpo, começa a criar forma, começa a criar vida e a gente vai se fortalecendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus é o sol que dissipa os mais densos nevoeiros. Jesus abre nossos olhos e amplia a nossa visão. O Mestre clareia os nossos caminhos e ilumina as nossas almas. Todos que ofereceram suas vidas pelo ideal cristão tinham uma visão nítida do que os esperava após a morte. Eles tinham fé no futuro. Por isso, Joana de Cusa se deixou queimar. Naquela época, os cristãos eram colocados na fogueira. E ela era cristã, ou seja, seguidora do Cristo. E ela foi para a fogueira. Só que ela foi junto com o filho. E aí o soldado perguntou para ela assim: você quer que coloque fogo ou você quer abjurar desse seu Cristo e a gente não te queima? E ela falava assim: não, pode pôr fogo. E o filho dela do lado: mãe, pelo amor de Deus, você vai me deixar morrer queimado? Né? E aí ela ficou naquela dúvida, porque imagine um filho falando isso para você. Aí veio na memória dela o Gólgota. Aí ela lembrou de Maria, vendo o seu filho sendo crucificado.
Antes já tinha visto ele carregar a cruz, sendo açoitado, cuspido. E aí ela lembrou de Maria, falou, morre com dignidade. E aí o soldado perguntou para ela assim, você quer que põe fogo mesmo? Você não vai abjurar esse Cristo? Ela falou, não. Aí o soldado colocou fogo. E quando a labareda esquentou, que o seu corpo começou a queimar, ela ouve um sussurro no ouvido, e uma mão e sentiu uma mão no ombro e falando, Joana, eu vim te buscar. Era Jesus. Eu sempre me perguntava como seria ter fé no futuro. Essa história está lá no livro Boa Nova, tá? Sempre me perguntava como seria ter fé no futuro. Eu encontrei a resposta no capítulo 17 do Evangelho. Ter fé no futuro é sempre colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. E aí vem o questionamento. O mundo em que vivemos é o mundo onde predomina a matéria. E neste mundo, todos visam somente os seus próprios interesses. O que é que eu, como espírito, vou ganhar colocando os bens espirituais acima dos bens materiais? Qual será o meu ganho em pensar nos outros, se ninguém pensa em mim? E aí, eu convido para uma reflexão. Todos estamos com a passagem de volta comprada. A qualquer momento ela pode ser carimbada, porque nós estamos numa fila invisível. E quando menos esperar, vem a convocação. Favor dirigir-se ao portão do embarque tal. E aí nós temos as nossas opções. Viajar na primeira ou na segunda classe. Para onde você for, poderá morar numa mansão ou num casebre. Tudo vai depender do que estiver levando na bagagem. E essa bagagem pode estar vazia ou pode estar muito cheia. O ideal é que a nossa mala esteja bem pesada, de preferência de bons serviços prestados. A fé nos ajuda a encher essa mala. Só que não pode ser qualquer fé. Tem que ser uma fé raciocinada. E ter fé significa, logo pela manhã, agradecer a Deus pelo dia de ontem, pela noite de descanso e pelo dia que se inicia. Em seguida, entrar em sintonia com o universo, se entregando totalmente ao Pai. Que queres que eu faça? Senhor, em tuas mãos entrego a minha vida, para que tu faças dela o que melhor lhes aprouver. Isso chama-se confiança. Senhor, disponibilizo-me a ser seu coadjuvante na construção de um mundo melhor. Isso se chama humildade, esforço e disponibilidade. Senhor, trata-me hoje como eu tratei as outras pessoas no dia de ontem. Isso chama-se coragem. E quando começarmos a proceder dessa maneira, nós começaremos a construir o reino de Deus de que Jesus falava. Até hoje, nós temos dificuldade de entender o que é esse reino de Deus. Por isso é necessário estudar a doutrina. A doutrina é a chave que abre as portas do nosso entendimento. Somos seres inacabados e ainda em construção. Muito temos ainda que aprender. Quando um ovo se rompe pelo lado de fora, a vida se acaba. Mas quando esse mesmo ovo se rompe pelo lado de dentro, a vida começa. Assim é a natureza, assim é a vida e assim somos nós. As mudanças sempre começam pelo lado de dentro. O Espiritismo veio com essa finalidade. O Espiritismo veio tocar você na sua intimidade, para você começar a vivenciar o reino de Deus. Um dia serei espírita, a gente costuma dizer. Eu começo a dizer quando? Quando? Nada disso. Vamos ser espíritas a partir de hoje, a partir de agora. O Espiritismo veio para as pessoas doentes. E nós somos doentes da alma. Somos crianças ainda em evolução. Então, nada disso. Vamos ser espíritas a partir de agora.
Ser espírita não é dar um tiro no escuro. Ser espírita é acertar o alvo. Ser espírita é trilhar o caminho do bem. Ser espírita é compreender que bandido bom não é bandido morto. Ser espírita é contrariar a nossa própria vontade em detrimento do Evangelho. Isso é virtude. Isso é ser espírita. O espírita vive de esforços. Como dizem, todos os dias o espírita tem que matar um leão. A todo momento, um defeito a ser trabalhado tem o espírita. Ser espírita é se esforçar para entender que qualquer pessoa pode sim ser recuperada. O bom pastor deixa o rebanho e vai em busca de uma única ovelha perdida. Jesus é o nosso pastor e o Evangelho o seu cajado. Jesus é nosso modelo e guia. Jesus é o nosso mestre e esse planeta é a nossa escola. Escola de recuperação de ovelhas perdidas, segundo o Haroldo Dutra Dias. E o nosso Brasil é uma das classes existentes nesta imensa escola e por isso é chamado de coração do mundo e pátria do Evangelho. Ser espírita é estar lado a lado com Cristo na construção de um mundo melhor. O espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade nos dizeres do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Certo jovem procurou um médico sentindo fortes dores abdominais. Depois da consulta e dos exames veio o diagnóstico: cirrose hepática. Causa: excesso de bebidas alcoólicas e também do tabaco. Foi montado um protocolo de tratamento: não fumar, não beber, medicamentos 3 vezes ao dia, caminhada de 1 hora, exercício de academia 3 vezes na semana e etc. Retorno: 30 dias. Assim, do retorno, o médico perguntou: melhorou? Não. E o médico falou: alguma coisa está errada. O que é que teria acontecido? E o médico começou a questionar. Aí, depois de todos os questionamentos, o rapaz falou: fazia academia, tudo aquilo, fazia o controle da alimentação. Aí vem a pergunta crucial: você continua bebendo e fumando? Sim. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com a doutrina. Você assiste às palestras? Sim. Participa de estudos? Sim. Lê algum livro edificante? Sim. Tem se esforçado para mudar os hábitos que estão te prejudicando? Não. Assim somos nós. De nada adianta frequentar o centro, a igreja ou o templo, se não fizermos uma mudança na nossa vida. O Evangelho nos ensina, o livro nos esclarece e as palestras nos alertam. Mas é a nossa conduta que vai nos direcionar, que vai nos credenciar e que vai nos habilitar a sermos reconhecidos pelo Mestre como homens de bem, conforme cita o capítulo 17. E aí sim, passamos a usufruir de todos os benefícios disponíveis no universo, inclusive o benefício da cura. E essa valiosa informação está inserida no livro Mecanismo da Mediunidade, do Chico e do Valdo Vieira. Eu vou ler do jeitinho que está lá no livro. O defeito moral impede que recebamos todos os benefícios disponíveis do universo, inclusive o benefício da cura. Então, a cura de cada uma das nossas dores, a solução de cada um dos nossos problemas depende única e exclusivamente de cada um de nós. Jesus foi claro: vá e não peques mais. E aí ele continuou: para que coisa pior não te aconteça. Então, finalizando o nosso bate-papo, eu quero fazer um convite para que possamos ouvir com os ouvidos da alma 2 frases ditas há 2 milênios pelo genuíno representante de Deus aqui na Terra, mas que até hoje nós ainda não demos o valor que elas merecem. A primeira: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E a segunda, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então fica aqui o convite, para que juntos possamos seguir por esse caminho, possamos buscar essa verdade e possamos vivenciar esta vida. E assim, como iniciei a falação da noite, também quero finalizar, desejando a todos que no nosso dia a dia, Jesus seja a nossa inspiração e Kardec a luz dos nossos raciocínios. Gratidão e muita paz.